Muvuca estabelecida de novo. É bom tomar água de coco? Opa! Fernanda já recebeu mais uma. Peraí, Fê, que tá fechado o teu microfone. Teu microfone, Fê. Deu? Deu. Deu? Bom, vamos lá. Água de coco é legal tomar sim, mas não é para substituir a água normal pela água de coco, tá? Você pode, de vez em quando, tomar um pouco da água de coco, mas a água normal é o que tem que manter em maior quantidade durante o seu dia. Ok? Ok, então peraí. Eu vou... Manu, vou liberar teu microfone. Pronto, Manu já está liberado. Eu de novo aqui fazendo as perguntas, né? É isso aí, Manu. A gente já batizou a Manu da nossa repórter. Muito bem. Gosta sim. Bom, a segunda pergunta é a seguinte. Fernanda, eu estou um pouquinho acima do peso. E eu queria uma dica sua sobre o que é fundamental eu ter na minha dieta para que eu consiga perder peso e, com isso, melhorar o meu desempenho nos jogos e ficando mais leve e com mais agilidade. Muito bem. Ó, tem uma palavrinha que eu gosto de falar bastante, ela, fora a rotina, que é equilíbrio, tá? Você tem que manter uma dieta equilibrada. Volto a falar, se você conseguir ter um acompanhamento com um profissional, isso vai ficar mais fácil, tá? Do profissional trabalhar com você. Mas de alimento de uma forma geral, alimento integral, diminuir a quantidade de industrializado, comer mais fruta, verdura e legumes, isso já vai te ajudar bastante aí com a questão de você reduzir o peso, principalmente porque você faz exercício, isso já ajuda, tá? Então, comer menos doce, menos industrializado, isso ajuda muito. Mas, sempre as palavrinhas, rotina alimentar, equilíbrio alimentar, é essencial, tá? É essencial de você manter durante o seu dia. Mas o ideal seria você procurar um profissional nutricionista para você poder saber o quanto pode, que horas pode, de alimentação, e até não se privar de algumas coisas. Por exemplo, olha, minha família toda sexta-feira come pizza, não posso mais comer junto com eles. Então, a gente consegue adaptar isso no seu dia, na sua rotina familiar também. Então, é bem importante. Mas equilíbrio na alimentação é tudo. Não exagerar em quantidade, tomar cuidado com a qualidade, tá? A Mirella está perguntando qual um alimento bom para ganhar massa muscular. Volta a mesma coisa, não existe alimento bom e alimento ruim, existe desequilíbrio na alimentação. A gente ouve muito falar que proteína é bom para ganhar massa muscular. Sim, realmente, porque a proteína ela faz parte da massa muscular, da formação da massa muscular. Só que se você come proteína além do que seu corpo precisa, ele acumula como fonte de gordura. Então, ao invés de você estar ganhando massa, você está ganhando gordura, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Palavrinha-chave, equilíbrio. Não tem alimento bom ou tipo um alimento vilão e um alimento bonzinho, tá? Uma forma geral seria a proteína, mas se comer em excesso, vai acumular como gordura. E se você tirar carboidrato da dieta, ou se você diminuir o carboidrato da dieta, você não vai conseguir treinar tão bem igual eu conseguia treinar, não vai dar rendimento igual eu conseguia ter, o rendimento anterior. Mesmo pensando em massa muscular, você precisa desse carboidrato, porque é ele que vai te dar energia para você fazer exercício e, com isso, ganhar massa muscular. Tá? Então, equilibrar as quantidades aí. Quem mais? O Roger. Vai lá, Roger. Eu? Oi? Não, só... a Fernanda falou uma coisa importante antes aí, que passou assim, rapidinho, não sei se as meninas pegaram, né? O ideal sempre está se alimentando ali alguma coisinha boa, 1 hora, 40 minutos antes, né? Para quem treina de sábado, que treina às 8, então, tem que acordar mais cedo, não pode ter aquela... Acordo e pumba, ficou. Agora, uma coisa muito perigosa, tanto quanto o comer besteira depois do treino, é aquela que vem para o treino sem comer nada. Nossa, muito. E a gente nós já tivemos muito mais problemas, mas a gente tem, de vez em quando, somente treino sábado de manhã, acorda, não toma nem um copo de leite. Simplesmente, quer dizer,
A sua última alimentação foi na sexta-feira à noite, por exemplo, aí acorda, tira o pijama, escova o dente, penteia o cabelo, pega as coisinhas, vai para o treino. Chega no treino, a gente taca ali físico, que no mínimo vai ser 1h30 de quadra. Nossa. Aí passa mal, ânsia, vômito, desmaio, já tivemos de tudo, né? Eu imagino. Então, não sei se é uma reforçadinha nisso para elas aí, porque saco vazio não para em pé, né? Não para em pé. Ó, lembra que eu comentei, não é para ficar sem comer, tá, gente? É muito importante. Se vocês treinam às 8 da manhã, criem a rotina de acordar mais cedo e pelo menos com 1 hora antes, então pelo menos 1 hora, 7 horas da manhã, vai tomar o café da manhã, vai tomar um copo de leite, vai comer umas torradas, um pãozinho, vai comer uma fruta e aí sim, às 8, inicia o treino. É muito importante vocês lembrarem que precisam, eu sei que dá preguiça, é sábado, tem que acordar cedo para poder comer. Tem, porque senão vão passar mal no treino, não vai ter rendimento, não vai conseguir chegar na composição corporal que vocês querem. Não existe milagre. A gente tem que se esforçar para conseguir o resultado que a gente quer. Não adianta. Então, não façam, em hipótese alguma, em nenhum horário, exercício físico em jejum. Jamais, tá? Sempre mantenham uma alimentação certinha e regrada. E aí, com essa questão do pré-treino aí, sempre regradinho também, tá? Tá. O Oda vai fazer outra pergunta e a Mi também perguntou aqui sobre ovo. Se para atleta também ele é fundamental. Vamos lá, ovo é proteína, é uma proteína que a gente considera boa, tá? De uma gordura boa também. Lembrando, nada em excesso, tudo em equilíbrio, tá? Então, o ovo é legal, mas não adianta você sair comendo um monte de ovo. Então, o ovo é legal, agora eu também só como ovo. Vou comer 30 ovos. Não, não adianta, tá? Existem sim atletas que comem bastante ovos, mas o tipo de exercício que eles fazem é diferente, composição corporal é diferente, idade é diferente. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Com o que a gente lê por aí. Mas é uma fonte de proteína boa, sim. É legal consumir, mas pode consumir também o frango, pode consumir também uma carne sem gordura, que também é legal, tá? E eu queria só que você retomasse antes do Oda perguntar aquela situação da responsabilidade, que é menor aos 8 anos, mas com 14 a gente já tem um bom senso do que é necessário. Sim, com certeza. Quando a gente é mais novo, a gente também é mais dependente, né? Então, a gente é dependente dos pais, dependente de várias outras situações que nos colocam ali e que a gente não tem muito voz ativa para poder falar, né? Olha, me ensinaram isso, né? Então, a responsabilidade acaba sendo um pouco menor porque a gente sabe que tem aí os pais e toda uma estrutura para acompanhar. Mas não tira a responsabilidade só porque é nova, né? Então, vocês têm aprendizado aí diariamente, dentro de quadra, fora dela, para vocês saberem também, já começarem a saber o que é legal ou não, né? A gente tem que sempre prestar atenção nas coisinhas que ensinam pra gente. E quando a gente é mais velha, a gente já tem esse discernimento aí para começar a falar, opa, meu corpo já não reage tão bem com isso, ó, isso aqui não tá me fazendo bem. Vocês já começam a conhecer o corpo de vocês, diferente de quando vocês são mais novas, que vocês não têm essa consciência. Então, vocês têm muito mais responsabilidade em cuidar de vocês do que as menores. Fora isso, vocês são exemplos para as menores também, né? Eu acho que se vocês convivem aí todas juntas ou em algum horário vocês se cruzam aí de treino, as pequenas sempre vão espelhar nas maiores, né? Então é legal vocês darem bons exemplos e se cuidarem, não só por vocês, mas por outras também, né? E um outro ponto que eu acho que é muito importante, de novo, volto aí, não é puxando sardinha para minha profissão, mas procura um profissional, mesmo quando você é menor, porque quando você é pequeno, a gente consegue regrar mais, fazer entender mais, né? Vir junto com esse crescimento, esse desenvolvimento e fazer criando responsabilidades, né? Então, a gente vai introduzindo responsabilidades para a criança quando é menorzinha. E quando já é adolescente, é a mesma coisa. A gente também aí tem tarefas, tem missões aí para poder cumprir, né? Então, de um jeito até mais lúdico para as crianças e menos lúdico para as adolescentes, mas a gente faz todo um acompanhamento. Então, é legal vocês terem isso também, até para poder saber para onde vai, para onde correr com meio de tanta informação que a gente tem hoje em dia. Muito bem. Muito bom, Fernanda. Nós temos aqui uma questão interessante, que eu acredito que isso vai ser feito um planejamento junto aí com você, com relação ao que a atleta necessita, né?
Nós temos, assim, atleta que precisa de maior força, tipo armadora, pivôs. Sim. E nós temos outras atletas que necessitam de mais explosão, que Sim, são as que jogam na ponta. Então, quanto mais explosão, ela precisa ter mais porções de carboidrato, é uma questão necessária. sim, Há vários estudos colocando essa questão junto a equipes de competição. Porém, quando a gente fala de menores, né, crianças, existe hoje uma situação muito grave que é obesidade. E é uma coisa que a gente mascara muito em qualquer coisa, porque parece que é bullying falar de obesidade para criança, né? Talvez coloque ela numa situação mais desconfortável ou até de desmerecê-la dentro do trabalho esportivo. Mas eu acredito que esse trabalho de consciência tem que partir lá da mãe e do pai quando vai colocar a mão no supermercado, entendeu? E aí eu acredito que se criasse uma lista, né, de alimentos para que essa mãe e esse pai pudessem ir ao supermercado e cada um na sua condição financeira fizesse isso, ajudaria bastante essa criança até a fase de 12, 13 anos. sim. E aí continuar fazendo um trabalho mais forte. Essa é uma questão que eu queria que você comentasse. E a outra questão, acho que tem alguns pais aqui presentes. A outra coisa que eu queria que você comentasse era sobre durante o treino. Tem umas coisinhas interessantes durante o treino que elas não fazem. Por exemplo, barras de proteína, frutas desidratadas, castanha, aquele tipo de suplementação que pode ser feito não para criança, mas acima da categoria infantil, que é acima de 13 anos, que é o que você comentou da menarca, que esteja vindo a sua primeira menstruação. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, por posição, realmente, se você tem um gasto energético maior, se você tem um gasto, né, precisa de uma explosão maior, você vai ter uma alimentação diferenciada daquela posição que você não precisa de tanto gasto, tá? Isso realmente acontece e a gente precisa ajeitar essa alimentação por posição. Com relação aos pais, quando eu estou em consultório, eu até brinco, falo assim, a criança não tem cartão de crédito, né? Não tem cartão de débito. Então, assim, falar que, mas ele pediu, tá? Mas quem passa a compra lá, né? Quem paga? Alguns pais não gostam, mas infelizmente é isso. Mas ele pede, ele insiste. Tudo em equilíbrio, não vai proibir a criança de comer, mas tenha consciência de que seu filho não está comendo certo e que precisa comer certo. Então, ao invés de comprar 5, 6 barras de chocolate, compra um pequenininho, vai lá, né? De vez em quando dá um pequenininho, aprender a porcionar isso. Eu acho que isso é bem importante. Os pais precisam ter bastante consciência em relação a isso, saber que obesidade não é só questão de bullying, porque o bullying, na verdade, é como você se comporta em relação ao outro para falar, né? Mas é uma questão de saúde, e isso é muito perigoso. A gente precisa tratar a obesidade com muito cuidado, porque é questão de saúde. Hoje em dia a gente considera aí como uma patologia, como se fosse uma doença, porque a gente precisa cuidar, porque isso pode acarretar outras coisas quando ficar mais velho. Então a gente tem que tomar muito cuidado e tem que cuidar. Então vai no mercado, vai com listinha. A questão da lista, geralmente eu do jeito que eu trabalho, né? Quando eu estou com paciente, já estou dentro da rotina, já tem a questão da condição financeira, né? Porque diferencia de cada um. A gente faz, sim, uma listinha já para ter um norte do que é legal, do que não é legal comer, para poder os pais irem no mercado e poder fazer a compra. A alimentação da casa, no geral, muda também com relação a isso, né? Então, eu acho que é bem importante os pais realmente estarem unidos aí com o filho, com a filha, né? Para poder fazer dar certo, né? Tem que ser uma via de mão dupla ali. Não adianta só a criança aprender que tem que comer bem e chegar em casa é tudo ali liberado para eles, né? Então, isso é bem importante. Com relação à suplementação, realmente para criança a gente não faz, eu não faço, tá? Eu faço com alimentação, então não, poucos casos vai usar suplemento. Então, fruta, a gente acaba utilizando bastante, tanto para mirim, né, as pequenininhas, como para adolescente, a gente fruta utiliza bastante. E a suplementação de carboidrato, que é mais rápida, né, e a gente acaba utilizando na água, dissolvido na água. Então, assim, dependendo, é o que eu comentei antes, dependendo do tempo de treino, do esforço do treino, cada uma tem que ter a sua, cada uma tem que saber qual que é seu horário de suplementar, qual que não é, né? Então, assim, se vai lá beber um golinho do suplemento ou não. Então, a gente tem toda essa tática para poder
trabalhar em cima. A barra de proteína, eu geralmente costumo passar ela para depois, dependendo do tempo que vai para a próxima, o tempo que você terminou o treino para a próxima refeição, ou se você tem uma competição agora e daqui 2 horas você vai ter outro jogo, aí eu acabo colocando a barra de proteína porque o tempo de digestão dela é um pouco maior. Talvez para algumas, comer a barra de proteína no intervalo de jogo e em seguida jogar, não caia muito bem no estômago. Isso pode pesar um pouquinho e o rendimento cair. Então, geralmente, entre treinos, eu utilizo bastante a questão das frutas, o carboidrato, tanto o alimento, quanto a parte de suplementação de carboidrato, mas lembrando que não é para todas as idades ou todas as posições, depende aí de muito de cada uma. Mais alguém? Não? A gente percebe também, Marcela, Fernanda, o Oda também estágio, né? Quando a gente vai para algum campeonato que você fica 24 horas com elas, seja ali 5 dias, 6 dias, e aí você vê realmente os hábitos de cada uma, né? Sim. A gente até viaja com menina, que a menina come arroz e batata. Você vai num lugar que tem feijão, tem fruta, tem legumes, tem tudo, e a menina come arroz com batata frita. Um atleta. É complicado. Aí você proíbe o refrigerante. Nós estamos em competição. Aqui ninguém vai beber refrigerante. Parece que você está matando. Então, são alguns hábitos. É claro que nem você falou no começo. Você não vai deixar de mudar radicalmente 100% tudo que você faz. Você vai se reeducar para melhorar isso daí. Aos pouquinhos você vai se acostumando, né? Isso. Mas quanto mais cedo começar, melhor, né? E se eu estou em competição, que eu sou cobrado rendimento a todo tempo, aí eu tenho que pensar, e aí é cada uma por si, individualmente, falar, não, eu quero isso para mim, ou não quero isso para mim. Ou eu como bem, isso vai me ajudar, e não só no esporte, na sua vida, sim. Ou quando a gente sai para essas viagens, a gente vê cada coisa que, ó, fica de cabelo em pé. Imagina todo dia na Sim. casa das como é que funciona, né? Exatamente. Tem que lembrar que vocês... Existem as exceções. Então, é uma festinha, é uma comemoração, então eu vou tomar um copinho de refrigerante. Ok, mas isso não é falar assim, olha, não pode tomar um refrigerante. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar porque eu não vou tomar refrigerante. Não é assim que funciona. Né? E aí, volto no mesmo ponto que eu já falei, que eu quero que fique muito na cabeça de vocês. Quanto menos alimento industrializado, melhor. Refrigerante não tem nada de bom. Vocês precisam começar a pensar o que aquele alimento que eu vou comer vai me trazer de bom. E o que aquele alimento que eu vou comer vai me trazer de ruim. O que tem de bom num refrigerante? Alguém se arrisca? Sabor. O que tem? Sabor? É gostoso. Mas tem tanta coisa mais gostosa. E saudável, né? E saudável, exatamente. Então, assim, você não vai tirar isso eternamente. Ninguém está pedindo isso, mas está pedindo para que você tenha uma consciência de que isso não é legal para o seu corpo, que vai atrapalhar no seu rendimento, vai atrapalhar no seu crescimento ósseo, vai atrapalhar, pode te dar até osteoporose quando você ficar mais velha, que é o osso ficando fraquinho, qualquer batidinha quebra e não cola nunca mais. Então, tem principalmente menina, né? Principalmente mulher. Exatamente. Mulher precisa, até o Odair havia comentado isso, né? Com relação à diferença do atleta masculino. Mulher precisa de uma quantidade de cálcio maior por conta do desenvolvimento ósseo. Mulher já tem uma quantidade de gordura maior do que o homem. Isso é fato, a gente não vai conseguir mudar isso. Então, a gente tem que se adaptar a isso. Então, a alimentação para a mulher, ela acaba sendo diferenciada, precisa tomar um pouco mais de cuidado do que para homem, que tem uma composição corporal diferente, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, não é o proibir, mas é você saber a hora que você pode consumir. Se você está viajando para uma competição, não é a hora de tomar refrigerante, não é a hora de comer doce, não é a hora. É a hora chocolate escondido na mala, levar salgadinhos de cebola, de não sei o que, horrível, escondido na mala. Você imagina, se fizesse um raio-x na mala disso daí, a mala ia esvaziar.
Você tem que levar nutricionista nessas viagens para cortar tudo isso. Mas tem, ó, deixa eu contar que teve mãe que mandou aqui no privado para mim, que tem filha que faz vitamina de frutas, que se não tiver fruta em casa, ela morde. Então tem a Muito defensora bem. aqui que tem as regradas também. Nem todo mundo Não, é pela jaca. com certeza tem as regradas, com certeza tem aquelas que não são tão regradas, mas também fazem algumas coisas certas. É que, no geral, a gente acaba sempre falando um pouco mais daquelas que não fazem tudo certinho, né? Mas sim, tem as que fazem certo, e eu fico muito feliz justamente por isso, por ver que as que fazem certo, com certeza, vê mais resultado na quadra, com certeza está mais feliz, mais feliz em relação à composição corporal, a rendimento, né? Tem mais disposição, porque isso muda muito. Isso muda muito. Ó, a Grazi tá falando que ela come, que ela tá com o peso certo e que ela come bastante vitamina, toma bastante vitamina de banana. E a Bea tá perguntando aqui, queria que você, Fernanda, explicasse um pouco sobre o pensamento. Ah, eu vou comer besteira, mas depois eu vou queimar correndo mesmo e não tem problema. Não é bem assim que funciona, não. Não é bem assim, não. Vocês treinam, vocês fazem atividade física, isso ajuda, com certeza, a queimar o docinho que você comeu, mas tem que lembrar que não é só aquele docinho que você está comendo. Se você tem esse pensamento, tipo, eu vou comer, mas depois eu faço atividade física para compensar, você imagina o quanto de coisa você come durante o seu dia pensando nisso? É diferente você comer tudo regrado e, sei lá, determinado horário do dia, você fala, eu vou comer um tabletinho desse tamanho de chocolate, porque eu vou treinar depois mais tarde e aí vou queimar. Do que você falar, eu vou comer uma barrinha de chocolate, depois eu vou comer um pacote de salgadinho, eu vou treinar mesmo. Quer dizer, você já está aumentando a quantidade de coisa que você está comendo. O treino não dá conta de queimar tudo, tá? Então, tem horário certo até para comer as besteirinhas, tá? E esse pensamento ele é um pouco errôneo, porque você não vai conseguir rendimento se você continuar comendo para queimar. A conta não fecha, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, porque a conta não fecha. E alguém perguntou, acho que foi a Grazi, sobre castanha. Castanha, vamos lá. Não só a castanha, mas o que a gente chama do grupo de oleaginosas, castanha, amêndoa, nozes, né? Castanha de caju, castanha do Pará, que a gente considera oleaginosas, elas têm uma gordura boa. Porém, palavrinha chave, equilíbrio. Se você consome mais do que duas castanhas do Pará, que é aquela maiorzinha, durante o dia, a gordura boa que ela tem passa a ser ruim, porque já ficou em excesso. Você já não precisa mais de tudo aquilo de gordura boa no corpo. Então, o corpo acumula, e acumula como gordura ruim. Então, oleaginosa é legal? Mas tudo tem quantidade. E a quantidade é mínima. Castanha de caju, por exemplo, são só 4, daquela menorzinha. Nozes é 1. Então, assim, a quantidade é pequena, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, porque se comer porque é bom, vai ficar ruim. Aliás, tudo. Se comer porque, aquele alimento me falaram que é bom, aí começa a comer um monte dele, vai ficar ruim, não vai dar certo. Equilíbrio sempre. Tem que tomar bastante cuidado com a quantidade que está consumindo, tá? E é interessante que você falando, a maioria das coisas a gente sabe, não é uma novidade absoluta, tudo a gente sabe, mas o praticar, eu mesma estou no sobrepeso, o praticar é diferente, né? Sim. É você ter a sabedoria, mas mais do que a sabedoria é a atitude, né? Não é nenhum segredo, mas a aplicação é difícil, né? É difícil. E assim, a gente hoje em dia tem muita informação na internet. E infelizmente na área da nutrição, acredito que em outras áreas também, tá? Mas o que eu sinto na minha área, né? Tem muita coisa errada falando, e muita coisa dizendo que é verdade. Água com limão, por exemplo. Nossa, o que você lê que água com limão emagrece, que limpa o metabolismo, que isso, que aquilo. Não, gente, não tem nada comprovado. Água com limão é uma água com limão, né? Nem a quantidade de vitamina C da água com limão é o suficiente para fazer alguma coisa. Então, assim, um copo de suco de limão sem açúcar vale muito mais a pena porque o limão está mais concentrado do que se você for pensar na água com gotinha ou com a água com limão espremido ali, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê. Isso faz muita diferença, porque a gente acaba indo para hábitos errôneos e não o que é cientificamente comprovado ali com a gente. Claro que cada metabolismo vai trabalhar de um jeito, por isso que é importante ter um acompanhamento com um profissional.
né? Porque a gente vai adaptando o que vocês comem, Mãe, vem aqui, pergunta. a composição corporal. Perguntas, a pergunta. Ó, Fernanda, você está envolvendo família aí, ó. Tem a Thalita Você viu? Afonso. Vem aí, Thalita, faz a pergunta que já está no microfone aberto. Oi, gente, Olá. bom dia. Estou Bom adorando dia. essa live, né? Não, esse treino live, sei lá, enfim. Então, eu tô achando muito legal esse assunto, porque, assim, é difícil nessa época de quarentena. Aliás, em qualquer época é difícil a gente controlar, né, a alimentação dos filhos, a nossa também. Então, é legal para os pais se conscientizarem que realmente nós que temos o dinheiro, nós que fazemos as compras, então somos nós que temos que dar esse limite, sim. E isso é uma forma de educar, e educar é amor e é cuidar. E não é só passar a mão na cabeça, ai, não deixar comer chocolate, tranqueira. E a importância de procurar um profissional. Porque na internet hoje é muita informação, são muitos blogueiros assim que não têm a formação, que não têm aquele conhecimento e vão lá e falam assim, não, é jejum intermitente, ai, tem que ficar não sei quantas horas sem comer, não pode comer carboidrato. E as meninas estão numa fase de formação que elas são muito influenciáveis. Nós, mulheres, já temos essa questão, né, da sociedade, a questão da imagem corporal. Nós, às vezes, nos influenciamos. Imagine nossas meninas. Então, o quão importante é você procurar a ajuda, a orientação de um profissional, esse acompanhamento que é individualizado e personalizado. Por exemplo, eu e a Júlia estamos... eu ia passar só ela na nutricionista. Aí eu falei assim, quer saber? Vamos nós duas. Ela tem o plano alimentar dela, com as quantidades dela. Eu tenho o meu totalmente diferente. Então, eu queria falar isso, sobre a importância de procurar um profissional. E também, nos exercícios físicos também, procurar um profissional de educação física. Deixar esse pessoal blogueiro aí de lado e fortalecer a nossa profissão, né? Eu sou professora de educação física, viu, Fernanda? Então, Muito bem. levanta a bandeira, nossa, entendeu? Obrigada, viu? Vamos lá. Imagina, eu que agradeço. Realmente Thalita, deixa eu agradecer a Thalita. O Fernando, você está mexendo com as mães aqui, ó. Tem mais Você mãe viu? que me mandou aqui. Obrigada, Thalita! E tem mais uma mãe que escreveu aqui com relação até a ida para os jogos, onde a gente tem o ônibus, e é difícil mandar algo refrigerado, porque a gente não tem como manter no ônibus o alimento refrigerado. Então, se a gente tem como levar alguma coisa energética e boa para os jogos dentro do ônibus, que ele possa ser seco, que ele possa não precisar de refrigeração. Hoje em dia a gente tem bastante opção até na relação da proteína, que é o que a gente tem aí que precisaria ficar refrigerado, vamos dizer assim, né? Tem algumas bebidas lácteas hoje em dia que não precisa de refrigeração e a gente consegue manter aí, que ajuda no transporte e ajuda na alimentação. A alimentação na parte de lanchinhos, frutas, esses também dá para ficar sem refrigeração, né? Então, ajuda. Eu acho que, de uma maneira geral, dá para ter Como posso explicar? Fugiu a palavra da minha boca agora. Dá para se organizar, tá? Para cada uma ali e levar alimentação, mesmo não precisando de geladeira. A gente tem hoje em dia, a gente já tem algumas opções aí em mercado que ajudam bastante a gente. Algumas não são opções para se tomar todos os dias ou para se consumir todos os dias, mas em uma ocasião dessa, vira uma exceção que dá certo, tá? Então, a gente tem umas opções hoje em dia aí principalmente na parte de proteína, que não precisa de geladeira, que dá para consumir. Talvez não seja tão barato, vamos dizer assim, né? Mas no montante, mas
dá certo. Tem algumas opções, sim, que não precisa de refrigeração. Você daria 2 exemplos, Fê? Exemplo, leite, já viram aquelas caixinhas de leite da Piracanjuba, pequenininha, que tem linhaça, banana, elas são misturadinhas? Não sei se vocês já viram. Faz joinha, não faz joinha? Eu não tá conheço. Então, tem, por exemplo, eles têm uma caixinha de 200 ml, que é leite, mas é leite misturado, então é leite com linhaça e alguma fruta, então geralmente eles colocam uma fibra com uma fruta, e não precisa de refrigeração. Lógico que gelado é mais gostoso, mas a caixinha é uma porçãozinha, e aí daria para abrir e tomar. Isso é uma opção também. Uma outra opção, como eu disse, não é para se manter todos os dias, mas numa situação dessa daria certo. A Nestlé tem aquele Nescau Protein, que é uma garrafinha de Nescau desse tamanho. Tem 2 versões, tem a versão normal e tem a versão que é com um pouco a mais de proteína. Eles também não precisam de refrigeração, então dá para abrir também e dá para tomar. Mas numa situação, esse já entra um pouquinho mais aí na exceção. É só quando vai realmente aí para jogos e tudo mais que não tem essa refrigeração. Então, são 2 exemplos na parte de proteína, que geralmente é o nosso maior problema, que daria para não ter o refrigerado e tem como ter ele ali sem estar geladinho para poder tomar. Muito bem. O Roger, quer ler suas 3 perguntas aqui? Sim, pode ser. Na verdade, são 2 também. E assim, a primeira, né? A menina tá na escola, de repente ela precisa pegar o ônibus e ir pro treino. E ela faz essa alimentação dela no ônibus, no meio do caminho, aquele atropelo, né? Acredito que ela deva levar nessa marmitinha dela na comida aí o que é como se ela estivesse comendo em casa, né? Talvez ali o tempo não seja o ideal. Essa é uma. E a outra acontece bastante, às vezes a gente tem menina, por exemplo, que é do infantil, ela joga ali 50 minutos, aí termina, logo depois começa o cadete, e ela tem, de repente, meia hora, que é o tempo do aquecimento. Se ela aquecer, ela não tem nessa meia hora. Se ela não for aquecer, a gente libera, ela tem essa meia horinha. O que ela poderia comer, ingerir ali entre um jogo e outro, para no segundo jogo também. E aí a gente sabe também, para ter uma menina, pode ser goleira, que vai ter um gasto um pouco menor do que uma menina de linha, de repente jogou boa parte dos 50 minutos e de repente vai jogar mais um pouco no segundo jogo, né? A gente tem muito esse problema também. Essas 2 questões aí. A primeira, que é do tempo de comer, né? Que tá comendo ali no ônibus e tal. O tempo do seu pré-treino é o que comanda o que você vai comer. Então, assim, você já não tá fazendo uma refeição tranquila, então isso já atrapalha na sua digestão. Se atrapalha na digestão, atrapalha no rendimento, tá? Então, assim, eu vou almoçar comida, tenho meia hora para chegar até o treino. Não, você vai fazer o seu pré-treino dentro de meia hora, o que é adequado para essa meia hora. Vai fazer o seu treino e vai almoçar depois que acabar o treino. Mas não é horário de almoço. Não tem problema, mas aquele vai ser o seu horário de almoço, tá? Então, a gente muda a rotina de acordo com os horários que vocês vão ter do treino para não atrapalhar. A segunda pergunta, se você tem o jogo seguido um do outro, tem um intervalo aí de 10 minutos, 5 minutos, fruta, então a banana aí que acaba sendo a rainha do esporte, né? Então a banana acaba sendo uma boa opção. Mas se a pessoa, se a jogadora gastou muita energia no primeiro jogo, não vai precisar aquecer, porque ela já está aquecida, e ela vai para o segundo jogo e vai ser exigido bastante, essa meia hora a gente consegue colocar fruta e carboidrato. Coloca fruta e carboidrato, comeu ou suplementou, dependendo de como for atleta, a idade da atleta e tudo mais. E aí a gente consegue fazer com que em meia hora ela tenha energia suficiente para poder render bem no segundo jogo. Então, isso depende do intervalinho que a gente vai ter, tá? Do tempo da disposição da glicose aí na corrente sanguínea. Legal. Isso às vezes acontece conosco até mais no próprio treinamento. Sim. Porque às vezes a menina, num sábado, voltando ao exemplo do sábado, que a gente tem treino com todas as categorias, né? A gente, a menininha do mirim, ela treinou mirim, acabou ali perto das 10, aí logo começa o infantil, ela vai treinar também. Aí eu sempre falo, traga uma fruta, traz uma coisinha, vai comer. A gente dá um intervalo, porque no treino, com certeza, ela vai ser exigida. No jogo, de repente, a gente sabe disso, você até segura um pouquinho, depois no final do jogo, mas no treino isso acontece muito mais. E se a gente partir do princípio que, de repente, a menina não tomou o café da manhã direito, para ela ter um piripaque aí é rapidinho.
Nossa, gente, vocês fazerem exercício físico sem comer, vocês podem até morrer. O negócio não é brincadeira, tá? A gente tem que falar a verdade. Então não é brincadeira. Vocês passar mal já é uma coisa que tá errado. Já aconteceu alguma coisa errada no seu corpo que você já tá passando mal. Então, independente se vai ser uma diarreia, se vai ser um vômito, se vai ser um desmaio, já não era para acontecer isso. O seu corpo já tá te mostrando que ele tá em sinal de alerta, sinal de perigo. Vocês podem morrer porque estão fazendo exercício físico sem alimentação certa. Ou comendo no horário errado, o alimento errado e aí passando mal, dando indigestão durante o exercício físico. Então, isso é muito perigoso. A gente tem que se cuidar, tá? Um outro ponto que eu ia em cima do que você tinha falado, Roger, é que o treino é onde a gente precisa testar as coisas. Então, se vai ser para tudo, se vai ser um intervalo de 10 minutos e a gente vai colocar só a fruta, então vamos testar no treino se é só a fruta. Ah, mas o rendimento não deu muito legal, então vamos testar a fruta com mais alguma coisa. É no treino que a gente faz esses testes, porque no dia da competição já tem que estar muito redondinho o que vai comer, o horário que vai comer, o intervalo, tem que estar muito certinho para o rendimento não atrapalhar, para a gente conseguir ter um bom rendimento, uma boa performance durante o jogo. Eu trabalho muito com corredor maratonista. E quer acabar com a vida de maratonista é dar suplementação no dia, ou falar assim, ó, você vai comer tal coisa no quilômetro tal, e o cara nem treinou comendo aquilo. Dá diarreia, eles fazem cocô na calça, vira uma bagunça, tá? Então, assim, não pode. Para a vida, a gente tem que usar o treino realmente para treinar, tanto para porte físico, tático, quanto para alimentação também, tá? Isso é muito importante. Então, tem que utilizar esse momento de treino para fazer esses intervalos de alimentação. Bacana. Fazendo assim um resuminho para elas, é bem individual. Não tem, é igual médico. Ah, a menina é atleta, aí ela vai no médico, parece uma receita de bolo. Aí eu torci o pé. Ó, você vai engessar por 5 dias, você vai voltar, vai tirar e um abraço. Pô, mas a menina que é atleta tem um biotipo diferente, uma reação diferente do menino que é normal. A Fernanda vai chegar aqui e vai pôr uma receitinha aqui para todo mundo. Todas são totalmente diferentes, né? Idade, composição corporal. Então, é uma coisa que elas têm que encarar. Ela, individualmente, eu preciso me orientar em relação ao meu corpo, ao meu estilo de vida, tudo que diz a mim. E não da minha amiga. Funciona para minha amiga, não necessariamente vai funcionar para mim, né? Sim, sim, exatamente. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê na internet. Porque o que a gente lê na internet está numa forma geral. Primeiro que já tem um monte de informação errada, né? Que eu comentei. Então, mas está numa forma geral. Vocês já não são geral. Vocês são atletas de alto rendimento. Já mudou totalmente a história, tá? Então, é individual. Por isso que eu bato muito na tecla de que vocês têm que procurar um profissional, porque é o profissional que vai ajeitar isso para vocês individualmente. Num coletivo, num bate-papo como a gente está fazendo, as orientações são gerais. Comer alimento integral, beber bastante água, manter equilíbrio na alimentação, comer mais alimento natural, menos alimento industrializado. Isso, numa forma geral, é o que vale para todo mundo. Mas, para cada uma, o quanto tem que comer, a hora que tem que comer, qual que é o melhor pré-treino, qual que é o entre-treino, o que tem que comer depois do treino, isso muda para cada uma, seja a pequenininha e seja a maiorzinha. Tá? Vocês são individuais, o corpo de vocês funcionam, cada uma de uma maneira geral, mas cada uma tem a sua especificidade. Então, tem que sim pensar que cada uma tem que procurar de uma melhor maneira, aí, junto com o profissional, fazer com que a sua alimentação seja adequada para vocês. Ó, pegando esse gancho que também cada uma é individual, a Ju está perguntando que alimento pode ter, ao contrário, para ganhar peso, mas também acho que vai bem dentro desse caminho, né? Não é uma fórmula única para todo mundo, né? Não tem fórmula única. Infelizmente, porque ia ser tão fácil se tivesse. Olha, eu sou pós-graduada em nutrição esportiva, né? E na faculdade, quando a gente foi fazer a pós-graduação, eu achei que, nossa, vai ter que ter alguma receitinha de bolo, não é possível, né? Vai ter que ter alguma coisinha ali falando, olha, para handball é assim, assim, assado, para futebol. Não, gente, não tem, tá? Porque cada uma é individual, então a gente tem sim alguns protocolos que a gente aplica de uma maneira geral, mas cada uma funciona de um jeito, tá? Então, não tem um alimento.
Para quem precisa ganhar peso, uma coisa é certa, vai ter que comer a mais e ser mais regrado do que as outras que tem que perder peso, tá? Não tem jeito, não tem milagre, vai ter que comer. Isso aí. A Grazi também tem uma pergunta. Vai lá, Grazi, a tia já tirou o mute aqui do teu microfone. Escreveu aí, Marcelo. Escreveu. Quer perguntar, Grazi? O que é que a tia pergunta? Correndo no café da manhã. Qual é a comida mais correta para comer no café da manhã? Tá, vamos lá de novo. Vou falar de uma maneira geral. Se você for